pessoal, estamos aqui para mais um Negrossos Podcast, seu podcast que você ouve semanalmente, que fala sobre empreendedorismo preto. Exatamente. E eu sou o Jean, estou aqui com Marilene para mais um programa muito bacana e hoje vai ser bem legal, né, o assunto, né? Hoje vai ser pesado, né? A gente tá com uma dupla aqui que, como a gente diz na quebrada, embaçada, né? As feras, né? Os caras são feras. É difícil de eu falar porque eu sou muito fã. Boa tarde, boa noite, bom dia para toda a nossa audiência, o pessoal que está nos ouvindo, né? Seja pelo Spotify, ou seja assistindo a gente pelo YouTube. É uma honra ter vocês aqui na nossa audiência. Hoje a gente vai falar sobre compliance, né? Muitos dos nossos nem sabem também o que é isso. Mas é um tema muito importante para a gente proteger, né, as nossas instituições, seja privada, seja pública. E eu estou com duas feras aqui que vai poder detalhar isso para a gente hoje, né? E eu vou começar aqui apresentando o Atos Antônio, que é graduado em Ciências Contábeis, Governança, Risco e Compliance, e também é certificado no curso de Liderança em SG. O responsável aqui também pelo nosso programa de compliance da FUNAFRO. Seja muito bem-vindo, Atos. Muito obrigado, Marilene. Jean? O Jean. É que é difícil. Eu tô aqui na cabeça que é Jean. O Jean. Se você chegar a algum lugar e alguém falar, não conheço o Jean, sou eu, porque não tem outro. Então tá explicado. Não tem outro. É uma honra ter você aqui, viu, Atos? Prazer é todo meu, Marilene. Obrigado por ter aceito o nosso convite, ter cedido um pouco do seu precioso tempo para estar aqui com a gente hoje. Sim. E também quero apresentar para vocês o Paulo Suzarte, consultor, palestrante, professor e articulista dedicado em compliance, anticorrupção, prevenção, lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, sanções, privacidade e proteção de dados, inteligência e contra-inteligência corporativa. É uma fera, tem um currículo aqui extenso, é bacharel em ciências de dados, membro de comissões, comitês e grupos de trabalho, instrutor responsável pela certificação internacional em compliance, pela International Compliance, e também nos conteúdos de compliance regulatório, compliance na prática, crimes financeiros, lavagem de dinheiro. Eu fiz essa aula com ele, tá? De crimes financeiros, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Eu participei dessa aula dele, foi aí que eu virei fã, né? Sanções, suborno e corrupção. Seja muito bem-vindo, Paulo Suzarte, da Suzarte Consultoria. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, por quê? Você esqueceu de falar no meu currículo, que eu sou seu amigo, né? Sou seu amigo e sou seu fã. É um prazer também conhecer o Jean, um ser humano agradável, e estar com o meu amigo Atos, né? Eu vim aqui prestigiá-lo. Né? Que isso. Então, estou aqui para cooperar e ter essa alegria de estar com vocês. Muito obrigada por também ter nos presenteado, né, com seu tempo, porque realmente é uma honra ter vocês aqui. Estou muito feliz, né? A gente está aqui nos bastidores também com outro nosso amigo aqui, o Fábio. Muito obrigada também pela sua presença, por estar acompanhando aqui o nosso podcast. A gente quer começar sabendo o que é compliance, né? Os pequenos negócios podem ter compliance, Paulo Suzarte? Responde aí pra gente. Pode e deve. Eu sempre falo que compliance não é uma questão apenas de conformidade com a lei, mas é um modo de vida. Fazer o que é certo, na hora certa, independente, às vezes, das circunstâncias que você vai sofrer pelo fato de tentar fazer o que é correto. O compliance, ao meu ver, não só como um estagiário no assunto aí tudo alguns isso, anos, né? Mas eu já sofri retaliações porque eu fiz o meu papel de compliance. Eu já, na Operação Lava Jato, muita coisa tem ali ao qual nós participamos em várias frentes, até no início, antes mesmo da Operação Lava Jato, e eu sofri retaliações. Mas aí você me faz uma pergunta, valeu a pena? Valeu a pena.
porque a minha consciência está tranquila. Então, compliance não é uma moda. Compliance não é algo tão simples. Compliance não é algo gostoso de fazer muitas vezes. Você investigar a vida das pessoas. Você vê a parte mais terrível das pessoas na corrupção. Muitas vezes, ao investigar uma denúncia de assédio, você vê as pessoas no lado mais obscuro de ser. Agora, pequenos negócios é interessante porque vai crescer sustentável, vai dar uma solidez para um crescimento do negócio. E o compliance não é o que vai parar. Não, tem que parar. Não. Compliance é o freio. Você não usa o freio sempre. Você vai usando, vai se deslocando. No momento em que há necessidade de frear, você freia. Compliance é recomendar. Então, essa cultura de compliance é fazer o que é certo. É fazer aquilo que manda a lei e também aquilo que é, eticamente falando, bom, né? E aí, Atos? Eu costumo dizer que o compliance é igual uma família. Você educar um filho, você coloca regras para ele. Eu tenho vivido isso há 6 anos aí com meu filho, e assim, a gente coloca umas regras, fala, filho, até aqui você pode. Passou disso, você já está infringindo as regras. Então, para o micro e pequeno empresário também vai funcionar bem legal, porque ele vai estruturando, está iniciando já, ele vai estruturar toda a sua cadeia de negócios, independente do negócio que seja, ele já vai estruturando, ele já vai dando regras. Tenho 3 funcionários, galera, até aqui a gente vai. Passou disso? Não. Então, eu costumo dizer assim, para tentar exemplificar da maneira mais simples possível para as pessoas assim, que provavelmente os pequenos e médios empresários não conheçam, é ter como família, impor as regras, impor limites. É básico assim, simples assim, mas aí também tem todo o processo de construção, que dá um pouquinho de dor de cabeça, mas você é dessa maneira, você colocar as regras e impor os limites para a empresa. Porque daí, como o Paulo Suzatti disse, a empresa já cresce sustentável, ela já cresce correta ali. E isso ajuda a fortalecer a credibilidade dos negócios da nossa comunidade negra? Claro que ajuda, porque, por falar mais ainda da comunidade negra, que acredito que muitos poucos conheçam, a empresa dessa pessoa negra já vai crescer com uma credibilidade enorme. Porque hoje, se você parar para pesquisar no mercado, são poucas as empresas, micro e pequenas empresas, que têm uma estrutura de compliance, que têm um programa de compliance. Aí, se você também for esticar um pouquinho mais o leque, tem algumas médias empresas que são familiares, que ainda estão ali, não querem dar o braço a torcer, que a empresa precisa de um compliance, que a empresa precisa de uma governança. Então, para um micro e pequeno empresário negro ter esse diferencial na sua empresa, isso daí já a hora que ele apresentar, vai vender o seu produto, já falar, minha empresa, estufar o peito, falar, minha empresa tem um compliance, ela já está crescendo com a governança, isso daí já é um diferencial enorme no mercado. Pode melhorar muito, né, na competitividade. Claro, competitividade melhora em muito. Mas a maior dificuldade nesse sentido da implementação é a questão do cultural, porque a gente tem uma questão cultural muito forte do jeitinho, aí você vai implementar uma cultura ali na empresa, tem a ver tudo com cultura da empresa, né, compliance. Você vai colocar isso, essa é a maior barreira, ou a barreira é o dono mesmo aceitar, ou a pessoa mesmo aceitar, ou ele fala assim, não, já que o país inteiro vai no jeitinho, eu também vou. Aí tem 2 questões. O dono também aceitar, sim, e as pessoas que estão ali também ajudar a implementar. Porque o compliance, você primeiro pilar dele, você tem que ter o apoio da alta administração. Então, se o dono está ali, vou colocar na minha empresa, ele já está, como eu sou o proprietário do meu negócio aqui, eu vou colocar o compliance e eu já tenho, essa barreira já está quebrada. Aí você começar a implementar isso dentro da empresa, isso daí já começa na questão cultural.
Aí você já trabalha a questão da cultura das pessoas. A partir do momento que você colocou as regras ali e você vem com os treinamentos e vem falando com as pessoas ali, ó, agora vai funcionar dessa forma. Até aqui a gente vai poder, vamos colocar aqui, alçadas. Na minha empresa ali eu tenho 3 níveis de pessoas para trabalhar o júnior, o pleno e o sênior. Até do júnior você vai estar liberado a pagar até R$1.000. O pleno até 5 e o sênior até 15 mil. Você já colocou essa regra aí, então aí já começa a culturar as pessoas dentro da empresa. Então tem essas duas questões. Se tem o líder, o dono da empresa já aceitou isso e ele falou, eu vou implementar, beleza, já quebrou um paradigma gigantesco aí. E depois vem a parte do aculturamento também das pessoas dentro da empresa. É isso aí. Além essa parte cultural, tem algum outro risco, né, que as empresas, as pequenas e médias correm, né, ao adotar as boas práticas, na opinião de vocês? Tem algum risco para essas pequenas e médias? Mas como assim o risco? Ao adotar boas práticas? O que acontece? Como não é... Compliance não é algo como matemática, né? Racional. E vou lhe explicar o porquê. Porque o Jean falou sobre cultura. E aí você vai mexer com a cultura empresarial, mas cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua origem, tem os seus credos. E você uniformizar com o objetivo de colocar ali algumas regras para você conseguir controlar alguns riscos. E, como o Atos aqui muito bem falou, é um diferencial. Vai correr um risco da empresa em adotar compliance? Sim. Vai, porque é um investimento. Tem que ter um investimento. Investimento em pessoas, investimento em recursos, tem que ter. Existe um risco também ao qual você vai perder muitos negócios, porque não vai se enquadrar mais na sua cultura de plano de negócios ou da sua atuação, da sua empresa. Então, vai correr risco, sim, mas a vida é um contrato de alto risco. E quem está nos negócios precisa assumir riscos. E compliance é justamente essa mensuração de riscos. É você saber, olha, para atacar um animal pequeno, você tem que usar uma munição assim, assim, assado. Para atacar um animal maior, você tem que atacar assim, assim. Qual é a prioridade? O animal pequeno ou o animal maior? Então, qual é o maior problema da empresa? É esse, então temos que ir para prioridades. Tem aquele livro, né, do ex-comandante de um destacamento dos SEALs, e ele fala, o erro do ser humano é tentar ter muitas prioridades. Na vida, isso é lição para a nossa vida, a gente precisa aprender a ter uma prioridade. Acabou aquela prioridade, vamos para outra. Compliance é isso. E o dono da empresa tem essa conduta, né? As pessoas falam muitas vezes de o tom que vem de cima, o tom... Não. É conduta. Não adianta falar se a conduta do dono, dos acionistas ou do empresário que está investindo no pequeno negócio não for da cultura do compliance, né? E vamos lá, tem um risco aí. Muitas vezes você vai contratar pseudos especialistas, que só vão fazer um monte de regramentos que não adianta para nada. Eu já tive problemas de muitas vezes entregar uma coisa simples, uma bala, alguma coisa. Não posso. Eu falei, não pode por quê? Não, porque o compliance não deixa. Eu falei, como? Compliance não deixa? Uma caneta de R$50, você não pode? Não, o compliance não deixa a gente aceitar nada. Então, o compliance tem um problema dos pseudos especialistas. Ou, não sei se vocês assistiram o filme Advogado do Diabo. Já assistiram? Eu amo. Mas a melhor parte do filme, além daquela que ele sobe no prédio e fala sobre pressão, que aí é compliance mesmo, aí é ser empreendedor, o pequeno, o iniciante, que é pressão, aqueles que vivem sob pressão ou não e suportam a pressão, mas o final para mim é o melhor, quando ele fala vaidade, meu pecado favorito. Porque quem atua em compliance muitas vezes cai para o campo da vaidade. E aí é onde entra os pseudos especialistas
de plantão e prejudica o negócio. Por isso que você precisa saber o que vai fazer com o compliance na sua empresa, e investindo certo é um caminho aí favorável para bons negócios, e ter até contratação por entes públicos, né, que exigem um programa de compliance, empresas. Uma instituição como a Funafro, tendo um programa de compliance, ela se fortalece cada vez mais e se diferencia. Na análise de risco de uma grande empresa que vai investir na Funafro, ou investidores, fundos de investimentos, ou até mesmo convênios com entidades públicas, o compliance vai ser um diferencial para todos nós. Você falou de investimento, né, Paulo? Que o empreendedor precisa investir. Sim. O pequeno empreendedor, ele pode começar, como, né, que ele pode começar a implementar o compliance sem grandes recursos, né? Às vezes a gente não obtém tanta grana assim para poder investir num programa. Como que ele pode começar essa implementação? Tem muitas formas. Tem a ENAP, uma plataforma maravilhosa do governo federal, de muitos cursos. Existem cursos gratuitos no Sebrae. São muitas plataformas que possuem, sim, capacitação em compliance, aonde o empreendedor ele pode pegar essa cultura e começar a implementar. Não há necessidade de grandes investimentos em consultorias ou em profissionais. Não. Começando com a capacitação, entendendo a importância do negócio, ele vai ir bem, porque ele mesmo já vai começar o negócio com a ideia do compliance, da conformidade, da licitude. Ao meu ver é isso. Eu indicaria cursos gratuitos. Não vai ter, você vai ter que investir tempo, ok, mas você consegue sim, quem deseja. Mas tem retorno, né? Sim. Porque você cria é um mecanismo de confiança, né? O cara pode confiar em você, que você tem aquelas regras bem estabelecidas, as proteções, e aí o cara pode confiar muito essa empresa funciona deste jeito. Tem uma cultura diferenciada. Isso, tem uma cultura diferenciada, funciona, não tem. Isso é... Primeira vez que eu ouvi isso eu ouvi na Dupont, quando eu estagiei lá, trabalhei lá. Legal. E é uma empresa que levava a sério, não sei hoje, estou falando quase 20 anos, né? Sim. Mas eles levavam bem a sério, assim, era uma coisa bem, tinha uma cultura da empresa, era treinamento direto sobre a cultura da empresa, sobre as regras de como funcionava. Eu me lembro bem, tem umas coisas que ficaram na cabeça que eu levei para a vida, até... Interessante. E isso que você está falando, Jean, eu acabei de lembrar. Certa feita, eu fui palestrar em Brusque, é uma cidade muito linda, em Santa Catarina, e houve algum problema de agenda, passaram a minha palestra para depois do almoço, imagina. Era um evento latino-americano, alguma coisa assim. Então, eram comerciantes de vários lugares da América Latina e Caribe. E, de repente, o organizador, muito triste, falou assim: Paulo, você não gostaria de esperar um pouquinho para iniciar a sua palestra? Eu falei: por quê? É porque a plenária está vazia, não tem ninguém. Eu falei: não tem problema, eu começo aí, eu vou começar a falar, eu palestro, não tem problema. Ele falou: sério? Aí a minha sócia, com muito carinho, né, ela sentou lá na frente da plenária e ficou junto com o organizador, e eu comecei a falar de compliance, tá. Aí as pessoas começaram a chegar, lotou o plenário. E aí terminou, ótimo, as palmas, ok. Eu saí e fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, veio o faxineiro, bateu no meu ombro e falou: senhor Paulo, olha, eu aprendi muito sobre compliance. Muito bacana. Aquilo ali foi uma alegria. Porque ele falou: eu vou levar isso para a vida. Então, compliance não são termos técnicos, não é um mundo de teorias. Compliance é alguém falar assim: eu não quero fazer isso porque vai prejudicar não só a mim, a minha instituição, outras pessoas, a minha nação. Eu não quero isso. Então, é essa a expressão, levar para a vida. Só complementando, isso serve também para você fazer o seu ecossistema melhor. Você aculturar o ecossistema também faz parte do compliance, porque você está ali
tendo as suas regras, você pondo os seus limites, e aquilo ali, conforme você vai convivendo com outras pessoas, o seu ecossistema também vai entrando nessa situação. Então, isso daí ajuda até a ter, podemos dizer assim, não vamos, pode ser que um dia cheguemos a atingir o mundo, mas assim, uma parte da sua família, uma parte do seu convívio vai ser mudado por conta de atitudes, de algumas regras básicas. Não precisamos falar aí aquelas regras gigantes assim, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Regras simples. Até aqui nós vamos. Ponto final. Se a gente passar isso daqui, a gente está ferindo nossos princípios. Então, se eu ferir os meus princípios, aí a outra pessoa que vai estar do outro lado vai ver aquilo ali e falar, mas espera aí, você não fala de compliance para mim, você não a nossa cultura não é essa, ferir os nossos princípios. Então, vai além, então, a questão do compliance. Nas escolas e universidades, quando eu vou dar aula aos alunos, ou uma palestra, né, mais palestra, aí para que as pessoas entendam o que é compliance, eu falo, olha, uma das minhas especialidades no compliance, vocês assistam, quem aqui assistiu o filme Jack Ryan, Operação Sombra? Aí poucos assistiram, né, faz assim com a mão. Eu falei, então, ali ele é um compliance officer especializado em combate ao lavagem de dinheiro, em prevenção à lavagem de dinheiro e também a questão do financiamento ao terrorismo. E tem uma cena que me marcou porque eu fui assistir junto com minha esposa. E eu não sabia que ele era compliance. Eu fui para ação, né? Um homem gosta de ação, né? E de repente eu fui lá e tô sentado. Aí tem uma cena do filme que a namorada dele discute com ele. Ele fala: eu fui pro cinema sozinho. Eu sou compliance officer. Eu só faço tudo sozinho. Então é uma boa indicação. O filme Jack Ryan, Operação Sombra, vai entender um pouquinho o que é o compliance no mercado financeiro. Interessante. E que tipos de práticas anticorrupção devem ser adotadas no dia a dia dentro dos negócios? Algumas dicas assim que vocês possam passar para a gente? Pode falar. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre o nosso mapa, né, da corrupção, porque é difícil a gente combater a corrupção num país super corrupto como o nosso, né? Então, quais são, que tipos de práticas, né, anticorrupção devem ser adotadas no dia a dia dos negócios? O mais importante para desenvolver essas práticas anticorrupção, e aí é uma questão filosófica, sociológica, sobre a corrupção sistêmica e endêmica que nós vivemos. Não é só no Brasil que tem corrupção. Em todos os países possuem a corrupção. Uns mais acentuados, outro, é óbvio, menos. Agora, toda empresa vai analisar o seu tamanho, qual é o seu negócio, o mais importante, identificar quais são os riscos do seu negócio. Então, eu vou dar um exemplo que todos conhecem. Uma construtora que tem um alto relacionamento com o poder público, porque as obras em si, a grande maioria é com o poder público, ela vai mapear quais são os seus riscos. Não existe compliance sem você mapear os seus riscos, para que assim você faça as práticas anticorrupção. Porque aí você vai identificar quais são os meus riscos e o que eu preciso para minimizar. Você vai acabar com os riscos? Não. Você vai minimizar sua exposição a esses riscos. E se acontecer, você vai tentar o quê? Tentar aperfeiçoar, remediar. Basicamente é isso, mas sempre está monitorando. Vamos lá, algumas práticas simples. Práticas simples. A forma como você faz o código de ética e conduta. Isso aí é maravilhoso. Mas o que tem a ver? Tudo. Porque ali você vai colocar quais são os seus princípios éticos. Mas ali é só o papel. Não. Quando você coloca lá os seus princípios, você está falando, olha, a nossa instituição vai seguir esses parâmetros aqui. São esses parâmetros que toda instituição e todos aqueles que querem ser colaboradores e terceiros, fornecedores, vão ter que andar conforme essas práticas. Aí o código de ética e conduta, maravilhoso. Treinamento tem que ter.
E não pode ser um treinamento que a pessoa olha e fala assim, nossa, acaba logo. Tem que ser algo lúdico, tem que ser algo que a pessoa fala, eu não queria que terminasse, eu queria aprender mais, eu vou viver isso. E vou dar aqui um exemplo, eu falei de um livro, vou dar a indicação de um livro, de um filme, agora vou dar a indicação de um livro. Ilícito, Moisés Naim, ex-diretor do Banco Mundial. Ali naquele livro ele fala que eu e você, que compra algo pirateado, está contribuindo com o ecossistema do crime organizado mundial. Só que ao mesmo tempo, aí você fala, só pelo fato... Eu sei que vocês são jovens, mas eu era do tempo que vendia as barraquinhas vendiam aqueles CDs piratas. Alguns não sabem o que é mais CD, né? Mas vocês talvez devem ter visto no YouTube. Aqueles CDs piratas. E aí, só o fato de você comprar, ali por trás de tudo isso aí está. Não é só o crime de pirataria, descaminho, sonegação. Não é. Existe ali uma organização criminosa, o crime organizado, que está envolvido com tráfico de mulheres, tráfico de órgãos, tráfico de animais, tráfico de entorpecentes, aí falsificação de remédios, máfia, tudo isso. Então, a gente tem esse princípio, e esse livro mostra muito sobre isso, de que uma ação nossa pode refletir em vários lugares da sociedade sem nós percebermos. Até você ser conivente com todo esse tipo de crime, tá bem? Então, basicamente, algumas práticas que eu falo é o treinamento, que não é... Você pode aprender, num pequeno negócio, você pode aprender e você pode treinar os seus fornecedores, os seus colaboradores. Tá? Obrigada, Paulo. Até projetei aqui o mapa da corrupção de 2024, né, que é um instrumento... Tá aqui na outra tela também, tá? Bem interessante. Obrigada por ter colocado na tela aí para quem está assistindo pelo YouTube, e tem um pessoal também que está nos ouvindo pelo Spotify. Deixa eu fazer uma contribuição também, bem, não tão sofisticada igual a do Paulo aqui, mas uma bem tranquila, bem simples também, de que esses dias eu estava ouvindo e estudando algumas coisas sobre isso. A pessoa também pode sair não ter dentro da sua empresa o anticorrupção. A questão do anticorrupção é a questão de a minha empresa precisa de uma liberação do alvará. Aí vai na prefeitura uma vez, aí não consegue o alvará, não dão, aí ele volta. Mas isso é na Dinamarca, né? Em todo lugar. Conheço essa história. Onde eu moro não existe isso. Então. Aí você vai o país que eu vivo não existe isso, não. Aí você vai na prefeitura novamente, tentar o alvará da sua empresa, não consegue. Vai de novo pela terceira, quarta vez, não consegue. Aí vem o fiscal e lavra o auto de infração para você. Opa, e aí? Para eu não lavrar, você dá um dinheiro aqui. Café. É um café. Aí ele não dá o café, ele dá o auto de infração. Só que daí, nessa situação, você já foi na prefeitura as 4 vezes, você pega o auto de infração dessa pessoa. Pronto, você agiu corretamente. Aí você chega na prefeitura e apresenta, bem, eu vim aqui 4 vezes, pediu a liberação do meu alvará e não deu. E veio esse auto de infração por quê? É simples. É aqui onde também a gente tem que ficar... Os micros e pequenos empresários, isso daqui para eles é essencial eles ficarem atentos a isso, bem atento a isso, porque isso pode acontecer. O pessoal que vende alimentação na rua, né, que precisa muito dessas licenças. Não, e é uma briga, né? É uma briga. E é algo que não está distante da gente, do nosso público. Eles têm uma briga danada, isso aí. Você vê o pessoal do food truck em São Paulo desapareceu. Porque tinha uma briga com o alvará, e aí você fala, pô, mas peraí, por que não pode... E os caras eram fortes, aí, não, vai fazer uma lei, não vai fazer uma lei, então, o que a gente pode fazer para ajudar, não pode, e aí sumiram. Então, tudo por conta de um alvará. E se você começar a puxar a capivara disso aí, sempre tem alguma coisa, algum agente público querendo algo que molhe a mão, dá um dinheiro aqui que a gente libera. Rapidinho. Ou senão você conhece, né? Não precisa nem às vezes dinheiro. Mas o negócio só sai tipo, o tio do meu amigo é vereador, vai lá e fala com ele. Sim. O fulano. Então, uma coisa que está escrito na lei, que a lei é um compliance. São regras. Sim.
A lei são regras pra gente, é regra da sociedade. Parâmetros, né? Sim, isso, os parâmetros. Ó, então você vai seguir até ali. Depois dali você não pode. Tá lá, você tem o direito, ó, você apresentou o que precisa. Exigência, tal coisa. Você cumpriu, você tem que ter o alvará na mão. Não, Com mas certeza. aí é o fulano que conhece ciclano, que aí você tem que ter. Ah, é porque é meu tio. É porque eu sempre brinco com o pessoal e eu sempre discuto sobre política com os amigos e tal, e eu sempre falo isso. Gente, não necessariamente é dinheiro na mão, mas sim o fato de você, a corrupção, você tem que conhecer. Só o fato de você ter que conhecer alguém para facilitar uma coisa que é óbvia, você já está se corrompendo. De uma maneira tipo, peraí, se o negócio sai em 3 dias, por que eu tenho que conversar com outra pessoa para sair em 1? Pois é. Ou o cara quer adiantar para mim uma situação que está escrito na lei que eu tenho direito. Então, tipo, para mim, não, eu sempre falo isso, que a pessoa acha que corromper é só o dinheiro na mão. Mas não, você se corrompe por outras coisas. Então, se a gente trabalha no governo, ou qualquer pessoa, eu trabalho e eu adianto um papel para o outro, coisa de favor, eu estou me corrompendo, porque eu não posso adiantar aquela papelada. Cara, você está numa fila. Então, são regras. Eu acho que a gente tem... E a gente aqui no Brasil, acho que depois o Paulo, vocês podem dizer, a gente tem um problema com essas regras. E aí, como a gente tem um problema que é cultural, com regras, a gente acaba não seguindo e acaba acontecendo isso. Eu tenho perto da minha casa, tem um cara que vende pastel. O cara teve que ir na Câmara dos Vereadores, mano. Ele teve que ir na Câmara dos Vereadores falar com o vereador da região. O cara conseguir um alvará para vender um pastel numa rua lá que era livre e poderia estar o ponto dele ali, mano. Ele foi na subprefeitura e não conseguiu, velho. Ele contando pra mim, é de chorar, mano, porque o cara investe uma grana no caminhão lá de vender pastel, não sei o quê. Ele falou, cara, imagina se eu não conheço. Aí, ó, se eu não conheço o fulano, que conhece o vereador, que conhece a não sei quem, ele nunca poderia estar trabalhando hoje. E aí trabalha no clandestino, aí chega o fiscal, toma uma caneta e pega dinheiro. Ah, não, mas você tá aqui, veja bem. Mesma coisa o Rapa, né? Os caras que tomam as coisas do pessoal também camelô. A mesma coisa. O cara chega, ao invés de falar, você não pode estar aqui, pronto, acabou. Leva e vai embora. Não, fica aquela, não, sabe, vamos conversar. Então, tipo, isso as pessoas não levam. A gente tem um problema, eu acho que para mim, essa questão no Brasil é uma questão de regras, a gente tem problema com regras. Se você coloca uma regra, qualquer regra simples, tem tem tipo um boicote, tem uma retaliação que você fala, nossa, mano, calma, só falei que você não pode entrar no banheiro de tal hora a tal hora, velho. Não, mas não sei o que. Não, só falei que você não pode abrir a porta ali porque tem o som que tá gravando o negócio. Cara, só aqui, ó. Mas é difícil. Vamos lá, gente. Vamos. Bom, a gente projetou aqui, né, já que a gente está falando de corrupção e corrupção no Brasil, a gente colocou aqui na tela um mapa da corrupção e a gente queria pedir para você, Paulo Suzarte, comentar um pouco esse mapa, né? Que para a gente eu tenho acompanhado, fui conhecer esse mapa em 2018 e de lá para cá o Brasil só vem caindo no ranking, né? O que isso significa, né? Como que a gente continua sendo atrativo, competitivo diante de um mapa desse? Adensado, quente, todo avermelhado. Existem algumas questões, né, em relação a esse ranking da Transparência Internacional, instituição séria, o diretor muito competente, né, Bruno Brandão, e toda a equipe. E posso adiantar, com dor no coração, e gravem essa data do que nós estamos falando aqui, que a tendência é piorar. E por vários motivos que eu posso aqui pautar. Se você olhar a nossa pauta anticorrupção do governo, e aqui eu não estou falando de A ou de B, estou falando do governo, tá bem? Uhum. Não estou aqui em nenhum momento, A, B, C, não. A pauta do governo. E aí entra situação, oposição, não é favorável à agenda anticorrupção. Vários escândalos
de desvios em órgãos públicos. Empresas estatais com grande força e influência política. Aí nós vemos que, muitas vezes, documentos, conforme a lei de acesso à informação, são negados, não existe uma certa transparência. Aí nós vemos também, mas a Polícia Federal ela mudou o método de apuração das operações de corrupção. Pode ser, sim, mas realmente nós não vemos mais tantas notícias sobre operações concernentes à corrupção. Temos uma aí que hoje teve mais um desdobramento, né, Overclean, da Polícia Federal, mas não temos tantas operações assim. Aí veio uma lei de abuso de autoridade. O promotor, o procurador da República, o juiz, o desembargador, o delegado, o agente policial já fica com medo. Só que tem um fator, por isso que eu falei, gravem essa data, que nós vamos ouvir falar muito sobre isso. A instituição, Estado, vamos falar de Estado, é urgente. Aí não sei se vai ser conveniente. Precisa ter o que nós chamamos de compliance antimáfia. Uhum. Por quê? Porque esse ranking aí também aponta o crescimento do envolvimento do crime organizado no Estado. E aí estamos falando federal, estadual e municipal. Uhum. Então, esse assunto de compliance antimáfia, que é o envolvimento do crime organizado nas instituições públicas e o seu interesse nas eleições municipais, estaduais e também nacional, é mais preocupante do que qualquer outra coisa. Porque aí não envolve só lavagem de dinheiro. Aí nós vemos que o crime organizado vai ganhar muito mais dinheiro de forma lícita, mandando nos estados, nos municípios e na nação. Estou falando isso, a projeção que o relatório fala. Uhum. O que o Atos está falando, corre-se o risco, daqui a pouco, dele não poder falar mais. Porque como que o Jean vai falar, olha, no meu lugar e tal, na subprefeitura não podia, se a subprefeitura, quem sabe futuramente, não sei, pode estar sendo dominada por uma organização criminosa. Como que você vai reclamar na rede social de um prefeito eleito pelo crime organizado? Uhum. Você vai colocar a sua vida em risco? Claro que não. Então, esse relatório projeta o porquê que o Brasil teve uma queda tão grande e o pior índice em tantos anos. Outra coisa, os processos que caíram de corrupção, que foram mudados os entendimentos no STF, contou muito para isso, pelo estado de impunidade. E aqui nós nunca concordamos com nenhum tipo de abuso da lei, nenhum tipo de cerceamento da defesa. Isso condenamos, mas é uma realidade que todos nós vemos. É só alguns apontamentos que eu vejo nesse relatório. Tenso, hein? Fantástico, né? Porque é difícil, hein? Nossa. A gente sabe que tá... Outro dia eu li, onde que eu li, eu não lembro, nunca lembro onde eu li esse negócio. Jesus amado. Mas outro dia eu vi alguma coisa parecida falando que a gente está próximo de como era, quase chegou a máfia italiana, né? Eu posso afirmar... Que era onde que eu li que era uma coisa que a gente estava, tipo, já quase dentro do que foi o nível que eles chegaram, que era... Os caras já tinham juízes, os caras já tinham um nível muito alto lá e as pessoas não sabiam Isso. que eles eram da máfia, na verdade. E aí, de uma maneira que funcionava fechado, você tinha aquele pessoal ali... nesse eu não lembro onde que eu li, porque eles estavam fazendo uma comparação, acho que com a China e com a máfia russa também, mas tinha comparações de máfias lá, né? Sim. No mundo. E aí diz que aqui no Brasil estava perto de, tipo, falando, ó, a gente tá quase no ponto que os caras estavam. E até, não sei se deu jeito lá, não deu, tipo, tirou muita gente, morreu. Mudou. Aconteceu muito, mas precisou chegar no fundo do poço. Os caras na Itália chegaram no fundo do fundo para ter aquela
Aquela coisa... A máfia italiana, as máfias, né? Sim. Investem muito no Brasil. E uma preocupação muito grande que a Interpol está monitorando, a Meripol está monitorando, a própria Polícia Federal está monitorando, é facções brasileiras se unindo com a máfia italiana, né? numa joint venture do crime. Então, já tem com os caras da Sérvia, né? Eu tava vendo outro dia. Tem. Sei lá, Sim, eram os da caras, Sérvia. eram Isso os mesmo. caras da Sérvia, né? Isso, A Albânia lá também. Da Albânia também, que cada máfia domina uma expertise e tudo, né? Então, vejam o desafio que nós temos, Caraca. que o Atos não vai poder falar isso, sobre o laudo de infração de um fiscal. Sim. Você vai falar se o fiscal foi indicado por alguém do crime organizado. E quando eu falo crime organizado, gente, às vezes as pessoas pensam que é o ladrão ali. Não. É em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas de poder, de influência. Sim. E quem manda é o famoso colarinho branco, tá bem? Lá em cima. Então, é porque é muito lucrativo, Sim. o crime organizado. Então, nós vemos que o Estado hoje, agora eu não sei qual vai ser o Estado, qual vai ser a prefeitura, que vai ter coragem de colocar um compliance anti-máfia. Primeiro que quem vai aceitar ser o compliance officer anti-máfia? Vai ter que andar escoltado. O cara tem que ser bom, hein? Vai ter que ser bom. Tem que ter coragem. Vai ter que ter coragem. Porque quando nós olhamos o Rio de Janeiro, um estado maravilhoso, mas ali tem algumas características que no Brasil ainda não tem. Ali tem milícias, ali tem as facções, ali tem os bicheiros. 3 juntos. Então vejam, ali as forças especiais de qualquer país, quando olham o BOP, quando olham as operações do CORE, entrando naquele, que é tudo uma questão de guerrilha ali. Eles falam, nós só entramos no Afeganistão, no Iraque, mas com apoio de drones, com apoio de helicópteros, com apoio de um monte de coisa, e aí a gente entra, mas nem tão assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado, para você ver que o compliance, ele é bem multidisciplinar. Sim. Por isso que ele é tão democrático, porque ele possibilita várias formações, e isso que é o bom do compliance. São várias visões, não é só do direito, não é só tecnologia, não é só jornalista, administração, não, todos. Então, nós estamos aqui, ao olhar aquele mapa, fazendo algumas projeções do que saiu no relatório. Sim. Né? O tempo está estourado. Eu queria só que a gente falasse rapidamente tem que falar do nosso, né? do lançamento, né? Do programa de compliance da FUNAFA, porque a gente percebeu, né, essa importância, né, da empresa ter esse compromisso com a ética e a transparência. Então, nós, graças ao Atos, graças ao Paulo Suzarte, a toda a nossa diretoria, nos empenhamos aqui para a gente poder construir o nosso programa de compliance, porque a gente quer chegar no poder público, pedir emenda, Paulo, e falar, olha, eu quero emenda. Então tá, toma, não ouvir, você vai me dar voto? Você vai conseguir trazer a comunidade negra para cá? Então, pensando nisso, né, não só nessa questão da emenda, mas assim, do nosso compromisso mesmo com a população negra empreendedora, a gente está lançando oficialmente hoje o nosso programa de compliance. Eu quero agradecer ao Atos por ter nos ajudado nessa construção, Paulo Suzarte, e que você pudesse falar para a gente, Atos, um pouquinho como que foi a construção desse programa e qual é a importância, né, para a FUNAFA. Primeiro, eu estou muito feliz por conta desse lançamento, por estar aqui compartilhando isso com vocês. Isso aqui é nosso, construção nossa, não foi só eu, foi o Paulo, foi Marilene, foi o Xavier, todas essas pessoas que estão envolvidas nesse programa de compliance, essa política que nós estruturamos, e tudo que foi colocado ali no nosso programa, nossa política de compliance, foi olhando para dentro da FUNAFRO. Tudo que está ali é voltado para o nosso público negro. E foi muito interessante fazer essa política, porque eu nunca tinha, como eu estou trabalhando faz um ano e pouquinho no escritório, que na parte do compliance, eu ainda não tinha visto ainda no terceiro setor como é que iria fazer, principalmente para uma comunidade negra.
Eu falei, e agora? E agora? Compliance Black? Compliance Black. Eu falei, e agora? Porque daí, tipo assim, aí você lê uma política aqui, outra política ali. Eu falei, gente, isso aqui vai ser bem desafiador, mas foi bem interessante. E como foi falado no começo, aqui é uma fundação para micro e pequenos empresários, e aqui os micros e pequenos empresários que estão nos ouvindo já pode pegar a Funafro como exemplo. Nós já temos a nossa política de compliance, o nosso programa de compliance, e vamos dar andamento em várias outras frentes aqui dentro. E os pequenos e microempresários olhando para a gente aqui, são os negros que estão encabeçando isso, tá? Então, podem pegar como exemplo e implantar aí com vocês, ver o que nós construímos juntos aqui e implantarem aí. Então, a nossa política de compliance fala de todos os pilares. Tivemos o princípio de tudo. O primeiro de tudo foi o apoio da liderança que vocês e os demais pilares da área do compliance. Passamos por anticorrupção, falamos de riscos, falamos da... Não, diligência não colocamos, mas os pilares mais importantes do compliance estão todos dessa política. Então, vocês podem ter como exemplo e tentar implantar aí na empresa de vocês, que vai estar disponível no site logo, e vocês fiquem à vontade aí para compartilhar e olhar e tentar implantar aí para vocês. Parabéns, Atos. E eu lanço aqui, não foi combinado não, viu, gente? Eu acredito que poderíamos até fazer, e eu estou à disposição, dentro da minha pequena capacidade em ajudar, mas de servir aos nossos irmãos micros e pequenos empresários. Aí você, como nossa presidente, veja qual é a melhor forma de repente termos aí uma capacitação para formar futuros compliance officers negros, afrodescendentes, para que tenhamos aí multiplicadores dessa cultura. E eu estou à disposição de forma pro bono, voluntário, se for à distância melhor, que nós podemos alcançar muitos lugares de uma forma democrática, né? Para que, além de colocar o exemplo do nosso programa de compliance, formar e auxiliar naquilo que você me perguntou, os custos e como começar, nós, como Funafro, poderíamos aí encabeçar essa iniciativa de cooperar. Tá aí, mais uma oficina, mais um curso. Mais uma oficina, né? Mais 4 horinhas, 6 curso horinhas. de compliance officer, Né? formação básico, curso né? de formação para compliance officer. Fantástico. Ou para o programa de compliance. Acho bem legal, hein? Né? Estou à disposição, meus amigos. Até eu fiquei interessado. Né? Bom, quero já agradecer, né, essa possibilidade que vai ser fantástica. Está nas suas mãos. Né? E agradecer também aos nossos patrocinadores e apoiadores e parceiros, né? Começando aqui pela Brasil Foundation, que está com a gente aí já faz um pouco mais de 2 anos, nos apoiando financeiramente, né? Quero agradecer o Espaço Gastronômico do Nurap, que serve esse café maravilhoso para a gente. Também é um espaço onde tem um restaurante, o pessoal almoçou lá muito hoje, bom, né? Muito bom, né? Gostoso. Muito bom, tô comendo todo dia. Tá bom, o negócio tá bom, viu? E também é um espaço para eventos, não quer fazer aniversário, quer fazer casamento. Aqui. Pode contratar eles para buffet fora também? Eu acho que fora ainda não, mas por enquanto é só aqui. Não, mas tá bom. Quem quiser mais informações é só entrar em contato pelo 947 31 6733. Quero agradecer ao Nurap, né, que é o Núcleo de Capacitação Profissional e Assistência Social, uma empresa aí, uma organização do terceiro setor com quase 40 anos, 38 anos aí no mercado, super sólida, né, e que a gente vem tendo como referência também, como organização do terceiro setor, que tem aqui vários programas para jovens, para mulheres, para a comunidade negra, né, e também se alguém precisar falar com o Nurap, quiser contratar o serviço que eles dispõem aqui de jovem aprendiz, é só entrar em contato pelo telefone 2344-2420 ou pelo e-mail relacionamento@nurap.org.br.
E tem o Nurap Residencial para Idosos, né, que é outro nosso parceiro aqui, que é um lugar que está acolhendo os idosos agora. Construíram um hotel aqui, uns 2 ou 3 quarteirões para baixo, fantástico, um lugar lindíssimo, que quem quiser também mais informações é só entrar em contato pelo 940 18 70 43 ou pelo e-mail residência@nurap.org.br. Não pode esquecer de seguir a nossa página, que é o @funafro, no Instagram, e apertar lá, se inscrever no YouTube para receber mais novidades dessas feras, né? Exatamente. Tem muitas feras aqui. Tá conectado. Nossa, só tem fera. E aí Exatamente. tem que ter esse pessoal. E aí, de antemão, eu queria agradecer, né? Agradecer o Atos e o Paulo por ter vindo. É uma conversa que daria mais um episódio facilmente. Parte 2, 3, 4. Porque tem muita coisa pra gente falar. A gente vai pensar na questão a Mari vai saber a questão de uma oficina. Eu achei legal pra caramba essa ideia do curso. Eu acho que isso é uma coisa que vai acrescentar muito pro empreendedor, pro pequeno, pro médio, o cara que veio procurar a gente também. Eu vou ser o primeiro a ser inscrito. Eu a segunda. Tem um artigo no Estadão sobre o compliance para os pequenos negócios. Legal. Tem uma entrevista maravilhosa na CBN que eu assisto, acho que umas 2, 3 vezes no ano eu assisto, viu? Porque você é amiga, né? Não é. Você é amiga. Eu acho que você é a única pessoa que assistiu. Não é, não. Eu assisti e mandei pro senhor. Falei, tô assistindo. Que legal. Obrigado pela gentileza. É bom estar entre amigos, né? Eu quero aproveitar. De coração agradeço aí, viu? Imagina, Paulo, eu quero aproveitar e pedir para vocês deixarem uma mensagem, né, para os empreendedores negros que querem crescer de forma sustentável e ética com seus negócios. Bem, a mensagem que eu deixo é ter o seu empreendimento como uma família, como eu comentei desde o início. Você, como a sua família é sua base, sua empresa, você vai ter a sua empresa como uma base de renda para sua família. Então, você vai ter que cuidar bem dessa base de renda da sua família. E você cuidando bem dessa base de renda para sua família, tudo vai ficar melhor. Então, você tendo a ética, a responsabilidade, não só com a sua casa, mas com os que você vai empregar, com a comunidade ao redor que você também vai estar influenciando, eu tenho certeza que o seu negócio vai disparar, o seu negócio vai crescer, você vai fazer muitas vendas, vai prestar muito serviço, e a nossa comunidade, nós temos que nos ajudar. Nós precisamos fazer com que haja mais pessoas negras com empreendimentos lucrativos e sólidos dentro do nosso país. Então, nós estamos aqui e crendo, e nós confiamos em vocês e que tudo vai ser melhor. E vocês vão ter um crescimento aí fantástico. Joia, aproveita e já deixa sua rede social, seu contato, se o pessoal quiser falar com você, como que te acha? Minha rede social no Instagram, você vai me achar lá por Atos Antônio. Eu acho que... Será que é o único? Não vou dizer que é o único, mas é ATOS, Antônio Ferreira. Aí você vai me encontrar lá. Tem o meu LinkedIn também, que está como Atos Antônio Ferreira. No LinkedIn você vai encontrar mais ou menos aí uns 27 atos, que eu já fiz essa pesquisa. E só. E tem o meu contato direto, que é o 19999198009, que é o WhatsApp, quiser falar comigo. Caramba, quanto 9? 9 a perder de vista. Então, fique à vontade, quiser tirar algumas dúvidas do que eu puder ajudar, estou aqui à disposição. Joia, obrigada. E tendo tempinho, daí eu respondo, tá? Mas eu respondo. Obrigada, Atos, Paulo. Por favor, deixa a sua mensagem. A mensagem, ela é pautada pela minha experiência de muitas dores. Eu me lembro que fui convidado para ser um dos palestrantes principais de um evento de compliance. Você sabe dessa história. E eu tenho o costume de sentar sempre no canto. Eu fiquei lá no cantinho, esperei todo mundo chegar. E aí uma pessoa falou, olha, você pega água para mim? Fui lá, peguei água, tá aqui. Você faz um
traz um café para mim, ó. Trouxe, tá aqui. E eu fui servindo as pessoas, algumas, né? Algumas. E de repente, isso foi no Rio de Janeiro, e de repente uma pessoa que nós conhecemos, uma amiga nossa, falou, olha, aqui está o Paulo Suzarte, tá, blá, 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 blá. Aí eu levantei, levanta. Aí todo mundo olhou. Uau! Então, qual é a minha mensagem? Nós vamos ser testados. Nós seremos humilhados. Passaremos por frustrações. Muitos sonhos, talvez, vão ficar no meio do caminho. Teremos muitos traumas. Teremos muitas dores. Muitas perdas. Mas não desista. Não desista de viver o seu sonho, não desista de viver o seu projeto, não desista de viver os seus princípios, o que você acredita ali, pauta para viver, porque eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai depender de você, Marilene, de você, Eugênia, de você, Atos, de todos nós que estamos aqui. Existem pessoas que contam conosco. Então, você, empreendedor, pequeno negócio, grande empresário, não importa. Você pode estar passando pela pior barra. Talvez as pessoas olhem para a sua cor e te menosprezem. Mas não, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, não abaixe a cabeça. Não desista. Não desista de viver. Não desista de empreender. Porque os grandes negócios começam pequenos. Exato. Uma grande marca hoje... Um dia só foi um sonho e pequeno. Então não desista. Se é para ser, será, mas de forma sustentável, ético, correto, sem atropelar ninguém. Essa é a minha mensagem. Não desista, por favor. E se quiser te achar, dá um contato aí da Suzarte Consultoria. Digita lá, né? Suzarte Consultoria ou Paulo Sérgio Suzarte. Vai achar na internet, dá um coisa, Google, né? Que ele tá lá. Vai achar alguma coisa e estou ao dispor, viu? Ao dispor de vocês, um prazer, viu, Jean? Uma resenha maravilhosa. E Mari, você é um encanto. Você é um encanto. Todos os meus amigos ficam assim encantados contigo. Então é uma alegria te conhecer. É um presente na vida. E Atos? Paulo, parceirão. Show. Obrigado, meu. Vamos encerrar então? Por hoje, pessoal, é só, né? Só não, né? Foi muito. E queria agradecer a todo mundo, a Mari, eu, Jean, e daqui a pouco a gente aparece com mais entrevistas, com mais novidades, e tudo quanto é mais. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.